Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos mais famosos criminosos americanos de todos os tempos, Al Capone. Conhecido como o Rei do Crime, durante o período da Lei Seca nos Estados Unidos, Capone controlava o tráfico de bebidas alcoólicas em Chicago e se tornou um dos homens mais poderosos e temidos da cidade. Vamos explorar sua vida, seus crimes e sua queda neste vídeo. Então, sente-se, relaxe e aproveite a viagem pelo mundo do crime com Al Capone, biografia de um dos maiores gangsters da história. Para quem não sabe quem foi Al Capone, ele foi um gangster que comandava a máfia italiana na Chicago dos anos 20, que ficou famoso por seus inúmeros crimes. Provavelmente, um dos gangsters mais famosos da história. Em suma, o americano Alphonse Gabriel Capone, filho de italianos, dominou o crime em Chicago durante a Lei Seca. Com isso, Al Capone faturou muito com o mercado negro de bebidas. Além disso, o gangster estava envolvido com jogo e prostituição, e ainda mandou matar muitas pessoas. Também conhecido como Scarface, cara de cicatriz, devido a uma cicatriz na face esquerda, resultado de uma briga de rua. Al Capone iniciou sua carreira de delitos ainda jovem. Inclusive, largou a escola para se juntar aos delinquentes do bairro. Dessa forma, aos 28 anos, já acumulava uma fortuna estimada em 100 milhões de dólares. Ademais, foi cofundador do Chicago Outfit, maior expoente da máfia americana no meio-oeste dos Estados Unidos na época. No entanto, em 1931 foi preso por evasão fiscal, condenado a 11 anos de prisão. Enfim, na cadeia sua saúde se deteriorou devido à sífilis que havia contraído, morrendo em 1947 após uma parada cardíaca. Apesar de ter se tornado um famoso gangster, nem todo mundo sabe quem foi Al Capone. Em suma, proveniente de uma família muito pobre, Alphonse Gabriel Capone nasceu no dia 17 de janeiro de 1899, no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Ademais, filho dos imigrantes italianos, Gabriel Capone Barbeiro, e de Teresina Raiola, costureira. Ambos nascidos na vila de Angri, província de Salerno. Aos 5 anos de idade, Al Capone ingressou na escola de Brooklyn. Porém, aos 14 anos foi expulso após agredir uma professora. Então, passou a fazer parte de duas quadrilhas juvenis como a Five Points Gang, liderada por Frank Yale, onde fazia pequenos serviços como entrega de recados. No entanto, certo dia, enquanto trabalhava como balconista no Harvard Inn Bar de Yale, levou 3 cortes no rosto durante uma briga. Dessa forma, precisou levar 30 pontos, e como consequência ficou com uma horrível cicatriz, o que lhe rendeu o apelido de Scarface. Em 1918, Al Capone conheceu May Josephine Coughlin, de ascendência irlandesa. Ademais, em dezembro do mesmo ano nasce seu filho Albert, apelidado de Sonny Capone. Logo depois, Al e May se casaram. Em 1919, Al e sua família foram enviados por Frank Yale para Chicago, após o envolvimento de Al Capone com a polícia por causa de um homicídio. Dessa forma, morando em uma casa na South Plain Avenue, ele começou a trabalhar para John Torrio, o mentor de Yale. Além disso, na época, Chicago possuía diversas organizações criminosas, sendo que Torrio trabalhava para James Colosimo, o Big D, um gangster que possuía diversas empresas ilegais. Da mesma forma, Torrio era dono do Four Deuces, que funcionava como cassino, bordel e salão de jogos. Além de possuir um porão, que era onde Torrio e Al Capone torturavam e executavam seus inimigos. Após Torrio ordenar o assassinato de seu chefe, não se sabe se foi Al Capone ou Frank Yale, ele assume a liderança da quadrilha. Dessa forma, Torrio deixou Al Capone responsável pela organização da direção do bando, da exploração da prostituição, do jogo ilegal e do tráfico de álcool durante a década de 1920. Posteriormente, com o assassinato de Torrio, Al Capone assumiu a liderança da organização. E assim, começou o império da máfia de Capone, que aos 26 anos se provara ser um líder extremamente violento e objetivo. Enfim, sua rede de crimes envolvia pontos de apostas, bordéis, clubes noturnos, cassinos, cervejarias e destilarias. Ademais, no início dos anos 20, o Congresso americano decretou a Lei Seca, que proibia a fabricação, transporte e venda de bebidas alcoólicas. Com isso, diversos grupos criminosos começaram a contrabandear bebidas, inclusive o gangster Al Capone, pois o tráfico de álcool se tornou bastante lucrativo. Por fim, Al Capone esteve envolvido em centenas de crimes.
No entanto, o mais famoso ficou conhecido como Massacre do Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro de 1929, que teve repercussão em todo o país, onde 7 homens envolvidos com a máfia foram brutalmente assassinados a mando de Al Capone. Já no final dos anos 1920, o agente federal Elliot Ness foi designado para dar fim à gangue de Al Capone. Dessa forma, Ness reuniu 10 agentes selecionados, que ficaram conhecidos como os Intocáveis. No entanto, Ness não obteve sucesso, até que o agente Ed Warren mostrou que Al Capone não declarava impostos. Portanto, em 1931, o gangster foi condenado a 11 anos de prisão por sonegação de impostos. Em 1931, o gangster Al Capone foi condenado e preso, sendo levado para a prisão federal em Atlanta. No entanto, mesmo preso, continuou comandando a máfia de dentro da cadeia. Posteriormente foi enviado para a prisão de Alcatraz na ilha de Alcatraz, Baía de São Francisco, Califórnia. E lá ficou por mais de 4 anos, até que teve sua saúde agravada, devido à sífilis que contraiu durante sua vida promíscua. Ademais, devido aos remédios fortes que era obrigado a tomar, teve sua saúde prejudicada. Com isso, foi ficando cada vez mais debilitado. Consequentemente, teve crises de tuberculose e começou a apresentar demência. Então, em novembro de 1939, após ser diagnosticado mentalmente debilitado, consequências da sífilis, teve sua prisão revogada. Dessa forma, Al Capone foi morar na Flórida, mas a doença destruiu seu corpo, fazendo com que perdesse a capacidade física e de raciocínio, o que fez com que um dos maiores gangsters da história deixasse o comando da máfia. Enfim, como a sífilis atingiu seu coração, Al Capone faleceu em Palm Island, Flórida, Estados Unidos, no dia 25 de janeiro de 1947, após ter um ataque cardíaco em Palm Beach. Então foi enterrado em Chicago. De acordo com familiares do gangster, poucos sabem realmente quem foi Al Capone, pois, por trás do valentão comandante da máfia havia um pai de família e marido exemplar. Além disso, ao contrário do que dizem, ele não deixou a escola, e sim seu irmão mais velho chamado Ralph. Na verdade, Al Capone terminou o colegial e teve uma boa educação. Como prova disso, ele construiu um império de sucesso, que gerou emprego para tantas pessoas. Em 1918, ele se casou com Mary Josephine Coughlin, May Coughlin, ambos eram muito jovens na época. Ademais, se mudaram para Chicago, onde Al Capone trabalharia como segurança de um bordel. No entanto, o casamento dos dois não era bem aceito na época, pois ele era de família italiana e May de família irlandesa. Mesmo assim, eles tiveram um casamento formidável, de amor e lealdade. Embora acreditem que May não soubesse da vida de crimes que o marido levava. De acordo com familiares, Al Capone amava muito a esposa e o filho e era muito respeitado pela família. Contudo, quando foi preso, May e Sonny tiveram que mudar seu sobrenome Capone para Brown, por medo de serem discriminados. Em conclusão, Al Capone foi um dos maiores gangsters da história, conhecido por seus inúmeros crimes e por comandar a máfia italiana na Chicago dos anos 20. Ele nasceu em Brooklyn, Nova York, em 17 de janeiro de 1899, filho de imigrantes italianos e começou sua carreira de delitos ainda jovem. Durante a época da Lei Seca, ele aproveitou o mercado negro de bebidas para faturar muito e se tornar um dos homens mais poderosos e temidos de Chicago. Apesar de sua carreira criminosa, ele se tornou uma figura icônica e lendária. Gostaria de agradecer por assistir este vídeo e espero que tenha sido informativo e interessante para você. Se você quiser saber mais sobre Al Capone ou outros assuntos relacionados, não hesite em deixar um comentário abaixo. Obrigado novamente por assistir e até a próxima.